Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente no grupo de amigos online, graças a Deus pela tua vida, nos acompanhando nesta série, falando sobre maturidade, acesso à herança plena, acesso no sentido de chave que abre, ok? Nós estamos falando de um reino espiritual, nós estamos falando de promessas espirituais, que nós devemos compreender a revelação da mensagem, do conteúdo e acessar pelo braço da fé. E isso vai envolver metanoia, com certeza, ok? Então, esta série, nós vamos ver o estudo número 2. A semana passada a gente viu a importância da maturidade e a ligação que ela tem com a fé, o braço da fé. E hoje nós vamos falar sobre a herança, porque se nós vamos acessar uma herança, nós temos que entender do que se trata. Deus te abençoe e te dê entendimento dessas coisas. Amém? O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, ele diz, se, ele usa condicional aqui, se sois de Cristo, então vocês também são filhos. Somos descendentes de Abraão, a descendência da fé, e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo as promessas, nas quais nós cremos, as quais nós acessamos pelo braço da fé, ok? Não é nada automático, eu tenho falado isso repetidamente. E essa questão de herança, normalmente envolve mais a classe mais rica, porque ela constrói patrimônio e isso fica como herança para os filhos, ok? Já as classes menos favorecidas, elas lutam pela sobrevivência, né? Que é outra característica. E filhos são herdeiros por natureza, ok? Nós já temos essa compreensão dessa realidade na própria vida secular, tá ok? Mas agora nós vamos falar de herança espiritual, do reino espiritual de Deus. Isso focando a dispensação da igreja, que somos nós. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa geração, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus tem uma herança maravilhosa, gloriosa para aqueles que o amam, ponto. Herança é para filhos, ponto. Só é filho quem nasce de novo, ponto. E mesmo sendo filho, eu tenho que entrar pelo caminho da metanoia. O caminho da metanoia, o caminho da renovação do meu entendimento para compreender a riqueza das promessas de Deus e pelo braço da fé, acessá-las e experimentá-las. Como diz Paulo em Romanos capítulo 12, né? Experimentar pessoalmente, de fato, realmente, concretamente, o melhor de Deus. E nós também temos comentado que esse processo de metanoia é o processo da maturidade na nossa vida, porque a pessoa imatura, ela não tem renovação de entendimento, ela não cresce, ela não renova, ok? Então, essa metanoia é para os maduros, que entram por esse caminho da santificação, do crescimento espiritual e de ter uma vida experimental com Deus. Então, isso tem que ficar claro para nós entendermos todo o contexto do que nós vamos tratar aqui. Então, a primeira coisa, sem o novo nascimento, eu não tenho como herdar nada. É simples assim. Porque a herança é para os filhos. Então o novo nascimento está envolvido. A regeneração,
a minha posição, a minha justificação em Cristo, a minha adoção em Cristo. Isso faz parte do início do processo, porque fora da nova aliança eu não sou filho, eu sou apenas uma criatura que precisa de um remidor. Agora Jesus Cristo entra na história do homem trazendo redenção, e essa redenção é um presente que Deus me dá e eu tenho que receber pela fé. É a minha resposta. Aí eu entro no reino e agora eu preciso crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das promessas de Deus. E isso é um conhecimento revelado, isso não é intelectual. É um conhecimento revelado que o Espírito Santo consegue produzir lá dentro do meu coração. Aí, quando eu começo a ter a visão espiritual clara do que Deus tem para os seus filhos, o meu braço da fé começa a acessar. E é de fé em fé, é de revelação em revelação. E eu vou crescendo com Deus num relacionamento sobrenatural, porque é espiritual. É isso. E essa herança não é apenas uma coisa para o futuro. Olha, eu vou morar no céu, tá bom. Eu vou receber um corpo glorificado, tá bom. Eu vou morar na Nova Jerusalém, tá bom. Isso tudo é para o futuro. Mas a Bíblia diz que o reino já está plantado dentro de mim através da nova criação. Nessa dispensação em que eu estou, nesse corpo de carne, porque eu vivo na terra com esse corpo, senão seria um fantasma, né? Eu preciso do corpo para viver nesta terra. E a Bíblia chama esse corpo, principalmente o apóstolo Paulo, corpo de pecado. Por quê? Por causa da morte espiritual. É um corpo que tem os seus sentidos e essas concupiscências, desejos, preferências e tudo mais pressionam a minha vontade para que eu obedeça a espíritos das trevas. A gente tem que entender isso. E não é só o ímpio, o incrédulo, que não se converteu ainda, que está sob a influência de demônios, mas o crente que nasceu de novo, que eu uso a expressão crente salvo, verdadeiramente salvo, ele também tem a influência da alma e os demônios se aproveitam. Então nós temos uma duplicidade dentro de nós. Nós temos a carne e o espírito recriado, a carne falando de uma alma desalinhada, problemática, que acaba virando pedra de tropeço. Vocês estão entendendo? E essa guerra interna, essa guerra espiritual, ela começa dentro de mim. Depois ela acaba assumindo a comunidade, o mundo, a realidade física lá fora. Mas a guerra mesmo começa dentro de mim. E a herança, ela não é automática. Eu nasci de novo, então agora está aqui a sua herança. Não, a herança de Deus, ela é proclamada, ok? E ela é acessada pelo braço da fé. Nós temos que entender isso. A herança não é automática. A herança não é só para o futuro, é para aqui e agora. Reinar em vida, eu gosto muito desse versículo que está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Reinar em vida, o que é? Não é só lá na Nova Jerusalém uma coisa escatológica, futura. Isso eu já tenho a certeza dessas realidades futuras, porque eu estou convicto da realidade dessas promessas na minha vida. O Espírito Santo trabalha isso dentro de mim. Mas promessas existem também para o aqui e o agora, reinar em vida.
na autoridade do nome de Jesus, no poder do sangue do Cordeiro, no espírito da nova aliança. Quando você expulsa um demônio, você está exercendo a autoridade do reino. É para aqui e agora. Lá no céu ninguém vai expulsar demônio. Cura física é aqui e agora. Lá no céu ninguém vai estar doente. Ok? E milagres, sinais, prodígios e maravilhas é para o nosso tempo. E sinais, prodígios e maravilhas, que é uma coisa sobrenatural, são milagres, a Bíblia diz que é para confirmação da pregação do Evangelho. Está lá em Marcos 16. Então, a gente tem que entender que a questão da herança é tanto para o presente quanto para o futuro. Agora, por que as pessoas estão perdendo a herança? Uma herança que Deus já estabeleceu para aqueles que o amam e que Jesus Cristo pagou o preço. Porque eu gosto muito de um versículo que diz que para cada promessa de Deus tem a ratificação do sangue do Cordeiro. Jesus comprou essa herança para nós. Agora o acesso é livre, mas o acesso é feito pela fé, através do novo nascimento. Então a primeira coisa, nascer de novo para ser filho. Saia do reino das trevas e venha para o reino da luz. Então a primeira mudança, novo nascimento. A regeneração e a filiação. Agora eu sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É uma realidade, é um fato. Não depende de circunstâncias, não depende do meu currículo, você está com isso, você está com aquilo. Não, é uma realidade já consumada. Senão o diabo passa a gente para trás. Meio filho não existe, ou é filho ou não é. Ok? Mas também tem a questão do crescimento. Aí é o crente carnal, que não cresce, que não se interessa pela palavra, que é meio distraído, meio displicente na vida e acaba ficando estacionado pelo caminho. Ele deixa de experimentar o melhor de Deus porque ele estacionou na vida. E ele deixa de ser útil a Deus porque parece que ele não quer se envolver. É um negócio esquisito. Agora, eu preciso entrar e quando eu entro eu preciso crescer, porque maturidade é necessária para você acessar a herança plena. Eu já falei isso nas outras ministrações. Então, maturidade não é uma opção, é uma necessidade. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. É uma necessidade para mim ser abençoado, como eu tenho dito, e é uma necessidade através de mim para abençoar a muitos. Essa é a vida do reino, na nossa dispensação, que é a dispensação da igreja. Ok? Vamos ver aqui. Essa duplicidade, então, é importante a gente deixar isso bem fixado. Essa guerra interna que nós temos dentro de nós, entre o nosso espírito recriado que anseia por Deus e essa alma que ainda é muito influenciada pelos sentidos, porque ela é uma opção terrena, carnal. Quando, na verdade, o meu espírito é espiritual e ele tem fome e sede das coisas de Deus. Então, isso tem que ficar bem firme na nossa convicção. Jesus disse, tudo quanto o Pai tem é meu. Está lá em João 16, 14, 15.
E ele também diz: e eu vos enviarei, eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo, e ele vai anunciar aquilo que é meu, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que Jesus disse isso? Hoje eu estava lendo esse versículo, eu fiquei pensando. Anunciar fala de revelação. Revelação está ligado à metanoia. É impressionante como Jesus fala as coisas e a gente nem percebe. Aí o Espírito tem que acender uma luzinha. Porque quando o Espírito Santo traz revelação, é para que o braço da fé entre em ação. Por isso que Jesus disse: olha, ele vai anunciar aquilo que é meu, ele vai revelar aquilo que é meu, mas se eu não tenho essa revelação, eu nem acesso. E aí vem aquele versículo conhecido aqui no Brasil: o meu povo perece por falta de conhecimento. Claro, não conhece a Bíblia, não tem revelação do conteúdo, dos princípios, valores, aquilo que são fundamentos. Uma fé sem entendimento, ela não funciona. Estão entendendo? Então isso é importante. O Espírito me chamou a atenção para isso. Ok? Então, perceba, aquele que nasceu de novo tem uma longa jornada pela frente. Ele precisa entender, isso fala de revelação, rema, ele precisa entender esse mundo espiritual que veio do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição. Ele tem que aprender a valorizar isso como sendo um tesouro maravilhoso, glorioso, porque tem gente que não dá importância, né? E agora, quando eu entendo, quando eu valorizo, eu estendo o braço da fé. Aí eu vou experimentar o melhor de Deus. O que passa disso é religiosidade. Religiosidade não consegue mexer nada, não consegue alterar nenhuma realidade, não mexe nas estruturas, é apenas uma rotina. Rotina o homem sabe cumprir por tabela, claro, mas uma vida espiritual movida pela unção do Espírito, uma vida movida pela fé, é outra coisa. É muito diferente. Ok? E o interessante é que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Tá certo? A Bíblia diz isso. E o próprio Pai testificou isso e está registrado na Bíblia. Eis o meu filho, em quem eu me comprazo. Deus mesmo falou isso. E os discípulos ouviram. Só que agora a Bíblia diz que quando ele morre e ressuscita, ele é o primogênito. Já não é mais o unigênito, agora é o primogênito. Primogênito significa o irmão mais velho. Então ele vai ter irmãos mais novos. Tem toda uma descendência que vem depois dele. Somos nós, os da fé, a família de Deus, a descendência de Abraão, mas a descendência espiritual, a descendência da fé. E tudo o que é de Cristo é nosso. Interessante, né? Foi conquistado para nós. Agora, o que ele conquistou não é automático. Você vai ter que tomar posse. E nós precisamos crescer no entendimento da graça, do poder de Deus, da importância, da instrumentalidade da fé. Nós temos que entender essas coisas para vivenciá-las no dia a dia da nossa vida. Ok? E tem uma coisa interessante, que ainda não é manifesto o que nós haveremos de ser. Somos filhos, sim, mas é algo que está lá dentro.
espiritual. Mas um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós o veremos como ele é. Mas para você entrar nessa dimensão, você precisa do corpo glorificado. É isso que vai acontecer no arrebatamento e no primeiro ciclo da ressurreição, da primeira ressurreição. Então tem todo um processo de operações que Deus tem reservada para aqueles que o amam. Mas só que nós somos chamados a entrar nesse mundo da vida plena, da vida abundante. Aqui e agora, pela autoridade do nome de Cristo, ok? E é pelo braço da fé que nós fazemos isso. E se você se lembrar daquela questão do filho pródigo, olhando para o irmão do filho pródigo ali naquela passagem da Bíblia, o irmão, por falta de metanoia, falta de mentalidade do reino, ele acaba não reconhecendo a importância de resgatar um irmão que estava perdido, o valor da salvação para Deus. Ele não percebe isso, mesmo o pai falando, e ele não sabe que é filho, está dentro da casa. Em vez de se regozijar, murmura. É essa mentalidade que precisa mudar na vida do crente carnal, do neófito, do bebê espiritual, daquele que acabou de nascer de novo. Ele precisa crescer agora, a renovação do seu entendimento para adquirir a mentalidade do reino, que é a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do Espírito Santo, que é a mentalidade da nova aliança. Tudo isso está ligado, mas por falta de atenção, às vezes passa batido, ok? E também, para encerrar, nós temos aquela passagem que fala da mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, 21, 28. Jesus se admirou, eu não vou entrar nos detalhes que está aqui na apostila. Jesus se admirou da fé daquela mulher. Ela era gentia. E mesmo com aquele ambiente difícil, mesmo sabendo que era uma gentia, e mesmo ouvindo que Jesus disse, olha, existe uma ordem no reino, o evangelho deve ser anunciado primeiramente aos judeus. Mesmo diante de tudo isso, ela falou assim, até os cachorrinhos vivem das migalhas que caem da mesa, aonde os filhos estão assentados. Jesus parou na hora. Mulher, grande é a tua fé. Ela que nem era, dentro daquela ordem da proclamação do Evangelho, ela nem era a prioridade, seria depois. Jesus se admirou daquela fé. É como se ela dissesse, olha, o que você está oferecendo, os filhos do reino não estão dando valor. Então, as migalhas que caem da mesa, para mim é muito bom, vai ser útil para libertar a minha filha que está endemoniada. Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua vontade, como tu queres. E a filha foi liberta. Está vendo? O pão, ele está disponível, mas quem vai responder corretamente para acessar o poder de Deus e ver os milagres acontecendo na sua vida aqui e agora? Aí a diferença não está na herança, está na mentalidade. Por isso que eu citei o irmão do filho pródigo lá. Quando a nossa mentalidade é religiosa, é bitolada, legalista, a gente deixa de enxergar o melhor de Deus,
Por isso que eu gosto muito de Romanos 12, 1 e 2. De uma atitude de humildade, a gente se arrepende, apresenta a nossa vida como sacrifício vivo diante de Deus, que é um culto agradável a Deus. Aí Deus traz a revelação da palavra, mudando a nossa estrutura de entendimento, para que a gente consiga compreender e o rema venha ao nosso coração. E aí, estendendo o braço da fé, nós vamos experimentar o melhor de Deus. Romanos resume tudo. Mas sem essa mudança de mentalidade, como é que eu vou acessar essa herança? E eu não posso me acomodar na minha salvação achando que eu vou entrar como um tição tirado do fogo. Espera lá, calma, isso é um perigo também, não é assim. Porque você está deixando de ser útil para Deus. E isso vai ter consequências. Tem que acender a luzinha amarela aí. Não, uma vez salvo, eu entro pelo caminho do crescimento e da maturidade e eu quero ser uma bênção na terra. Proclamando o reino, santificando o nome de Cristo e sendo uma testemunha viva do poder de Deus na terra, no tempo da minha vida. Ok? Então é sobre isso o assunto de hoje. Eu agradeço aí pela tua paciência me ouvindo, mas medite nessas coisas com seriedade, com humildade de coração, dependendo do Espírito Santo para trazer riqueza no teu entendimento. E que você seja uma bênção na terra nesse tempo da tua vida. Você só tem essa vida para viver e para servir a Deus. Você não vai ter outra, é só essa. Ok? E Deus precisa, Ele conta com você. Mas você tem que se render, você tem que se consagrar, você tem que se submeter ao mover do Espírito. Ok? Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.